Pastor Stephen Charnock comentou e escreveu que é triste sermos cristãos na ceia, pagãos em nossos empregos e demônios em nossos lares. Em primeiro lugar, é verdade o que ele disse. É muito triste isso. Ser cristão bonzinho na ceia, lá no trabalho ser um pagão, um incrédulo, e no lar ser um verdadeiro demônio. Que triste que é isso. Segundo, isso se refere à realidade de muitos cristãos, infelizmente, que professam a fé em Jesus Cristo. O cristão que leva uma vida dupla, dividida entre o serviço a Deus e o amor a Mamon. Esse Deus bom e o Mamon, que é mau. E é disso que Jesus trata em Mateus capítulo 6, versículo 24. E nesse texto nós tratamos este tema, a escolha entre dois senhores, a escolha entre Deus e Mamon. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, verso 24. É um versículo curto e nós vamos nos concentrar nele nessa noite. A palavra de Deus para nós é vida. Nós estudamos a palavra, nós lemos a palavra, por ela somos guiados, advertidos. É a palavra que acende no nosso coração o fogo do louvor a Deus. É a palavra que nos afasta deste mundo perverso. É a palavra de Deus que nos ajuda a caminhar numa vida plena com o Senhor. Por isso que a palavra de Deus é estudada regularmente numa igreja que professa a fé em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas ou a Mamon. Jesus exige uma escolha, e essa é a escolha mais básica, crucial e essencial da vida. Você que tem acompanhado a série de mensagens em Mateus, já percebeu que Jesus exigiu outras duas escolhas anteriormente, nos textos anteriores. Jesus quer que você escolha qual é o seu tesouro, se você vai juntar tesouro na terra ou no céu. Depois Jesus fala para você escolher qual é a sua visão, aonde você vai fixar os olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Vimos isso no sermão de domingo passado. E hoje nós chegamos na terceira e última escolha que Jesus exige, mais essencial. E por que Jesus exige de nós essas escolhas? Porque Ele quer que você e eu entendamos isso. Se eu quero ser discípulo de Cristo, isso não é brincadeira. Se eu quero ser cristão, isto não é brincadeira. Todos os aspectos da minha vida precisam estar alinhados com a lealdade inabalável a Cristo e ao seu reino. Ou é isso ou nada. Por isso o Senhor vem exigindo essas três escolhas. E nós vamos analisar as duas partes desse versículo e entender essa exigência de uma escolha que Jesus nos traz. A primeira parte do versículo vai mostrar para nós: ninguém pode servir a dois senhores, diz aí na Bíblia, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Veja, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre servir senhores, Ele não está se referindo ao seu patrão, ou ao patrão que você é no mercado de trabalho hoje. Senhores, hoje em dia, são chefes que podem ser servidos simultaneamente por outros patrões. Você pode ter dois empregos, três, se o seu corpo aguentar esse pique. Você pode ter dois patrões, mas a palavra senhor aqui se refere aos senhores de escravo da época de Jesus. E não era possível ter dois senhores de escravos naquele tempo. Você só podia ter um. Você só podia pertencer a um e você só podia obedecer a apenas um. E então o Senhor Jesus Cristo vem e diz, olha, você não pode servir a dois senhores, por quê? E aí Jesus faz um jogo de palavras de odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. E essa oposição
diz simplesmente uma coisa, é uma expressão comum daquela época de amar e odiar, de se dedicar e rejeitar. Jesus está dizendo o óbvio. Jesus é muito claro nesse versículo, ele está dizendo o seguinte: um só é o preferido. Você só pode colocar um na sua vida. Só há um que tem que ficar em primeiro lugar. E esse primeiro lugar é único. Esse primeiro lugar não admite um segundo lugar. E aí, para que fique claro, Jesus conclui dizendo o seguinte: olha, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Conta-se a história de um criador de gado, ficou muito feliz com algo que aconteceu na sua criação de gato e entrou em casa todo feliz da vida para dar a notícia: gente, nossa melhor vaca deu à luz. E ela deu à luz 2 bezerros, um vermelho e um branco. E, gente, com uma bênção tão grande, ele falou assim para a família, né? Eu senti no coração, Deus tocou meu coração, que eu devo dedicar ao Senhor um desses 2. Então nós vamos fazer o seguinte, família, nós vamos criar os 2 bezerros, alimentar, deixar eles crescerem, e quando chegar a hora de vender, nós vamos ficar com o dinheiro de um e o dinheiro do outro, nós vamos doar para a obra do Senhor. Esposa, cumprindo o papel de esposa, claro que a esposa cumpre muito bem esse papel, olhou para ele e disse: benzinho, qual dos 2 vai ser dedicado ao Senhor, o vermelho ou o branco? Ele disse: mulher, não precisamos nos preocupar com isso agora. Vamos tratar os 2 da mesma forma e no tempo adequado nós vamos fazer o que combinamos. Bom, passaram-se alguns meses, os bezerros estavam crescendo, mas eis que o criador de gado chega em casa no final do dia de trabalho, todo aborrecido e cabisbaixo. Sua esposa pergunta: o que aconteceu, amor? E ele disse com ar de lamento: tenho más notícias. Qual é? O bezerro do Senhor morreu. A esposa, pela segunda vez, cumprindo o papel de esposa: benzinho, mas você não tinha decidido qual dos 2 bezerros seria consagrado ao Senhor? E ele disse: sim, claro, eu já tinha resolvido desde o princípio que o bezerro branco era do Senhor, e foi o bezerro branco que morreu. Então o bezerro do Senhor está morto. Deus, a palavra que Jesus usa para servir a Deus é Theos, e significa o Deus Supremo, o Deus Trino, o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Deus é aquele que é único, aquele que é verdadeiro, que está acima, que está além dos céus, que transcende o universo. Se você conseguir, através de uma empresa de viagem espacial, ir para o lugar mais distante do universo, você não chega onde Deus está, porque Deus está além do universo. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus que Jesus cita nesse versículo é o Deus que emana, adentra, invade a nossa história, se manifesta em nós, entre nós. É o Deus que é dono de tudo, tudo pertence a Ele, tudo existe por Ele, para Ele. Ele se revela na sua criação, esse é o Deus que se revela na consciência humana, ele se revela em Cristo e ele se revela pela Bíblia. A divindade rival aqui chamada de riquezas, na palavra em grego, o texto grego traz o termo mamon, é apresentado mais do que como riqueza material, moeda. Mamon, traduzido como dinheiro na NVI, significa a riqueza personificada que se opõe a Deus e tem o sentido de algo que eu armazeno, algo em que eu confio. E a priori vai se referir a bens materiais, por isso algumas traduções colocam como riqueza, mas Jesus coloca isso como uma pessoa, um falso Deus rival, uma entidade espiritual, mais do que um objeto material. E quando ele diz assim: você não pode se dedicar a Deus, esse Criador vivo, e a qualquer outra coisa na criação ao mesmo tempo. Você só pode servir a um único Deus. Todo o seu compromisso, toda a sua dedicação tem que ser para Ele. Quando você, por exemplo, assume um voto com o Senhor, você deve cumpri-lo. E não simplesmente dizer: o bezerro do Senhor morreu.
Alguns sinônimos no Novo Testamento para mamon, por exemplo, Paulo fala na carta a Tito, ele chama de paixões do mundo. Isso é mamon. Todo tipo de paixão deste mundo é mamon. Em Gálatas, o apóstolo Paulo também cita este mundo perverso, de onde Cristo nos arranca pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. Lá em Romanos 12, a Bíblia diz para nós que mamon pode ser comparado aos padrões desse mundo, e o apóstolo Paulo diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, a divindade rival. O curso desse mundo também é mamon, como diz Paulo aos Efésios, vocês andavam sem Cristo seguindo o curso desse mundo. Então, simplificando, tem 3 coisas muito claras colocadas aqui. Primeiro, há 2 senhores que podem governar a sua vida. Segundo, eles são opostos entre si. E terceiro, dedução lógica, é impossível ser governado pelos 2 ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e a mamon. Há 2 senhores opostos entre si, é impossível ser governado pelos 2. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Vamos tornar isso prático. Como que eu posso ter certeza que esse mundo está tão assim na contramão de Deus? Como que mamon se opõe a Deus na prática? Eu separei alguns exemplos em categorias da nossa vida. Por exemplo, na área de namoro. Namorar, né? Começar a namorar. O que mamon diz? Olha, está apaixonado? Começa a namorar. Mamon diz assim, se apaixonou, a razão para namorar é que você está apaixonado. Para mamon, a proposta de mamon é que o namoro é mantido pelos afetos, pela atração física, pelo romance, e o relacionamento segue em frente. Mamon diz assim, ó, namora, não precisa se importar com casamento não, namorar é legal, namorar é gostoso, é bacana. Você é crente, mas não precisa namorar com crente não, viu? Namora com quem você quiser. Pastor não tem nada a ver com a sua vida particular. Mamon, essa é a proposta de mamon, né? Pode ter contato físico à vontade, dar uns beijos, uns amassos, tranquilo, é gostoso, curte. É uma aventura, é uma brincadeira. Com fogo, mamon não fala isso, mas é uma brincadeira com fogo. Porque esse namoro pega fogo e queima e estraga tudo. Como é o namoro para o Deus vivo e verdadeiro? Primeiro, ele não começa com paixão, não. Ele começa com admiração espiritual. O verdadeiro namoro de quem é crente de Jesus Cristo começa porque eu admiro a pessoa por quem ela é diante de Deus. Eu estava lendo um livro e o livro é de um jovem que se tornou um mártir da fé, um missionário que morreu precocemente, e o diário dele ficou exposto para quem quisesse ler, e ele comenta o dia que ele conheceu aquela que seria sua esposa. E no diário ele escreve assim, eu conheci fulana de tal, nada atraente aos olhos, e na tradução para hoje ele diria assim, uma magrela alta, meio sem graça, mas eu estou extremamente atraído pela beleza de caráter que ela apresenta. Esse é o namoro de Deus. Esse é o namoro que começa com Deus. E o namoro para Deus, ele tem que ter a intenção de se casar. E tem que ter uma previsão de casamento próximo. E tem que ter uma visão em que eu vou casar porque me casando eu vou honrar melhor a Deus casado do que solteiro. E o que mantém o meu namoro é o compromisso com Deus. E nós temos maturidade para nos casar, por isso que nós estamos namorando. Mamon diz que o adolescente pode namorar, mas Deus diz não tem condição nenhuma de se casar. Espera, guarda o momento certo. Para Deus, namoro é entre 2 crentes sérios, comprometidos com Jesus, e não tem contato físico, porque o Deus que nos criou estabeleceu que o contato físico é para quem é casado. Percebeu a diferença entre mamon e Deus? Vou dar outro exemplo, o próprio casamento. O que mamon diz que o casamento é? É um bem de consumo para você se realizar. E aqui você pode colocar uma porção de coisas que um homem e uma mulher buscam consumir um no outro, seja atração física, seja salário, seja cuidado, seja afeto. O casamento é essa relação em que eu consumo algo e que se baseia em autossatisfação. Para mamon, o casamento é guiado pelo que ambos concordam. Então, se a gente está de acordo, vamos em frente.
Se a gente não está de acordo, vamos tentar resolver isso aí, chegar no meio termo, ou então a gente separa. Inclusive, para Mamon, o casamento é descartável. Mas para Deus, não. O casamento é uma união que visa servir e honrar a Deus. O casamento é uma relação em que eu entro como uma aliança que eu faço diante de Deus em primeiro lugar, e eu não me guio por aquilo que eu acho melhor, fazendo um acordo com aquilo que minha esposa acha melhor. Nós nos guiamos por aquilo que Deus diz que é melhor. E o casamento para Deus é até que a morte os separe. Percebe como é diferente? Por isso que Jesus está dizendo, você não pode servir a Deus e a Mamon. Outro exemplo, criar filhos. Mamon fala sobre criar filhos, claro que fala. Mamon diz assim, olha, criar filho é você suprir a necessidade física do seu filho, da comida, da bebida, água, etc, etc, remédio. Suprir necessidade acadêmica do seu filho, entre outras, de outra forma, leva para a escola. Mamon, proposta de Mamon, né? Mamon diz assim, deixa o seu filho se desenvolver sozinho. Eu me lembro de uma mãe que a gente repreendia como ela deixava o filho desobedecer, e ela sempre dizia assim, não, ele é pequeno, quando ele crescer, passa. Quando cresce, meu amigo, não passa nada, piora. Né? Mamon, deixa a criança crescer do jeito dela. Mamon introduz na mente de muitos pais a seguinte ideia, a criança é um estorvo, dá trabalho. Puxa vida, eu podia não ter tido, né? Tem pais que pensam assim, pais cristãos, porque estão inconscientemente enfeitiçados por ideias de Mamon. Mamon diz assim, controla o comportamento do seu filho. Se seu filho tem um mau comportamento, controla aquilo, dá um jeito, né? Ainda mais se esse mau comportamento faz você passar vergonha na igreja, aí você dá uns beliscão no seu filho. E é esse controle comportamental. E Mamon fala assim, ó, leva para a igreja. Muitos casais levam o filho para a igreja porque estão seguindo Mamon, e não a Deus. Porque Mamon diz para levar o filho para a igreja. Mas o Deus verdadeiro é diferente. Sabe o que ele fala para fazer com os filhos? Acima de tudo, supra a necessidade espiritual deles. Necessidade física, acadêmica, isso aí você tira de letra. Supra a necessidade espiritual do seu filho. Leve seu filho a Deus. Leve seu filho a orar a Deus. Ensine seu filho que Deus existe. Ore por ele, ore com ele. Instrua-o, abre a Bíblia todo dia. Lê histórias da Bíblia, repreenda, corrige seu filho biblicamente. Para Deus, filho não é estorvo. Para Deus, o filho não é algo que dá trabalho. Para Deus, filho é missão. Depois do casamento é a missão número 1. A primeira missão que um casal casado tem é criar o filho que Deus deu para eles. Depois vem trabalho. Muita gente vê o filho como estorvo porque coloca o trabalho em primeiro lugar. Depois vem a sua forma física. Muita gente vê o filho como estorvo porque o filho atrapalha a forma física. Filho para Deus é a missão número 1. Requer discipulado, culto doméstico, conversas, vida exemplar. Para Deus, você não tem que levar seu filho para a igreja. Para Deus, você tem que participar com o seu filho da igreja. Para Deus, você que é membro da igreja, você tem que servir no ministério junto com o seu filho. Doar de si junto com o seu filho. Frequentar e adorar junto é diferente de simplesmente levá-lo. Mamon diz uma coisa, Deus diz outra. Em relação também a, sabe qual o outro tópico? O corpo físico. Olha o que Mamon diz. O seu corpo é tudo que você tem. Alguns idolatram, tendo cuidado excessivo, endeusam, são ansiosos com o corpo, são estressados com o corpo é tudo. Outros vão para o outro extremo e maltratam o corpo com alimentação ruim, com vida sedentária, são opostos. Para Mamon, o nosso corpo, ele nos diz assim, é uma propriedade sua, exclusiva, para os seus fins. Não é isso que a gente tem ouvido hoje em dia, em escala muito grande, né? O seu corpo é seu, as regras para o seu corpo são suas, porque o seu corpo serve tão somente para você ter prazer, para você ter sucesso, para você ter domínio e etc, etc. Eu estava lendo a biografia de um missionário, ele disse assim, eu estou treinando luta, e ele escreveu para os pais dele, eu estou treinando luta porque eu quero ter um corpo forte, atlético,
para servir ao Senhor onde eu pretendo servir. E o plano dele era servir numa aldeia indígena. Esse é o Deus verdadeiro que diz como nós devemos cuidar do nosso corpo. Não é para o meu prazer, não é para o meu sucesso, não é para eu ter domínio. Eu busco a saúde de maneira equilibrada para a honra e glória de Deus. O meu corpo serve a propósitos espirituais para me ajudar a agradar a Deus. Deus e Mamon falam línguas completamente diferentes. Mais uma área, trabalho. O que é que o Mamon diz sobre trabalho e emprego? O trabalho é um mal necessário para você ganhar dinheiro. O dinheiro é o bem necessário. O trabalho é um mal necessário, você tem que fazer o mínimo possível para obter o que você precisa. E a motivação para trabalhar é tão somente fatores materiais. O trabalho que for mais confortável, que der o melhor salário e mais benefícios, e isso é o que me motiva a trabalhar tão somente. Mamon diz assim, Deus diz outras coisas. Deus diz assim, em primeiro lugar, trabalho é a forma de você honrar a Deus e servir o mundo através da vocação e da capacidade que Deus te deu. Por isso você vai fazer o melhor sempre, o melhor possível, porque você não está trabalhando para ganhar dinheiro em primeiro lugar, você está trabalhando para honrar a Deus e abençoar a vida das pessoas. A motivação para o trabalho é agradar ao Senhor. Dinheiro, salário, Mamon diz assim, bom, o salário é o que dá significado à vida. Dinheiro é a razão para fazer tudo o que eu faço. O dinheiro é motivo para eu me sentir bem ou para eu me sentir decepcionado. O dinheiro é para meu uso próprio. Esse é o Mamon. Deus verdadeiro diz assim, não, dinheiro, meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, dinheiro vem em segundo lugar. O seu contentamento tem que estar em Cristo e não no dinheiro. Dinheiro serve para suprir suas necessidades, repartir com quem precisa e investir no reino. Essa é a visão de Deus, diferente da visão de Mamon. Igreja. Mamon também fala sobre igreja? Fala. Mamon adora falar sobre coisas religiosas. O que Mamon fala sobre igreja? Bom, igreja é importante, mas assim, fica na periferia da sua vida. Igreja é opcional, é secundária. Né? Igreja é uma religião para você consumir você mesmo, você e você. Ou, no máximo, ter ali uma panela de pessoas com quem você se dá bem. Igreja é uma organização religiosa que você participa. E aí vem aquela frase famosa, né? Estou procurando uma igreja. Qual igreja você vai decidir? Aquela onde eu me senti melhor. Igreja não é academia. Igreja não é sala de cinema. Igreja não é salão de cabeleireiro, você ir onde você se sente bem. Essa é a visão de Mamon. Igreja é algo que eu consumo. Para Deus, igreja é prioridade na sua agenda, na sua vida. Para Deus, a igreja, todos são família. Igreja são relacionamentos familiares com todos. Igreja é um time onde todo mundo joga junto e não um lugar onde eu me sinto bem e sou servido. Igreja é uma agência que tem uma missão: adorar o Senhor, proclamar a mensagem de Deus, edificar os seus fiéis, seus membros, manter a comunhão, evangelizar. Percebe como é diferente a visão de Mamon e a visão de Deus? Bíblia e oração. Mamon também fala sobre isso? Fala. Mamon adora que você ore e leia a Bíblia, do jeito dele. Qual é o jeito de Mamon? Ouve a Bíblia lá no domingo na igreja, faz uma oraçãozinha antes de dormir ou quando acorda. Quantas e quantas vezes eu ouço essa, né? Essa é muito comum. Pastor, eu faço minha oração quando eu acordo, quando eu deito. Amém, tá bom. Está fazendo do jeitinho que o Mamon quer. Né? Aquela oração que é só religiosa, pontual. Tempo para Netflix tem, para esporte tem, para trabalho tem, para entretenimento é inegociável. Agora, o tempo de Bíblia e oração, nada, não tem problema nenhum você ficar 5 dias sem, 10 dias, 1 mês, 2 anos. É muita gente que cai nessa conversa de Mamon. Pregação na igreja, escola bíblica é importante, mas se der para ir, você vai.
Se tiver outra coisa, aí, não deu, viu, pastor? Eu tinha tal coisa. Mamon é compromisso proposto por Mamon. Deus propõe o seguinte: oração é prioridade. O que está escrito em Tessalonicenses? Orem continuamente. Não tem essa de fazer uma oraçãozinha quando acorda, outra quando deita, não. Orai sem cessar, diz a Bíblia. É assim que Deus quer que a gente ore. O que Salmos fala sobre ler a palavra? Ele fala, olha, leia e medita diuturnamente, dia e noite. Coisas secundárias ficam no devido lugar, em segundo plano. Eu dou prioridade para isso. O ensino da palavra de Deus é obrigatório, é necessário. Está no topo da minha agenda. Percebe como Mamon gosta de confundir as coisas? Mais uma área que eu separei aqui. Mamon fala para você lidar com pessoas difíceis. Sabe pessoas chatas? Sabe pessoa ruim? Mamon tem uma proposta para você também. Ela fala assim, ó. Em primeiro lugar, você é melhor que elas. É o diabo. Mamon, você é melhor. Segundo, melhor você evitar. Né? Melhor você ficar longe. Fica longe. Né? Revida, que essa pessoa pare de importunar você. Isso é a proposta de Mamon. Qual a proposta de Deus? Deus vem e diz assim, está vendo aquela pessoa difícil? Você é pior que ela. Você é mais difícil, você não sabe, mas você é. Sabe o que Deus diz? Convive com essa pessoa difícil e aprende a amar, porque foi isso que Jesus fez. E sabe como você ganha essa pessoa? Não é revidando. Você ganha essa pessoa fazendo bem a ela. Faça o bem a essa pessoa até que ela deixe de ser difícil. Porque é com o bem que nós consertamos o mal. Percebe como são propostas diferentes? Mamon também fala assim, olha, problemas são acidentes de percurso. Uma droga ter problema na vida, não tem sentido nenhum. E olha, reclama, né? Será que realmente Deus está cuidando de você? Será que você realmente está merecendo coisas boas? Porque olha os problemas que estão acontecendo na sua vida. Isso é conversa de Mamon. Para Deus, problema está debaixo da providência dele. E providência significa administração soberana. Todo problema, pequeno ou grande, pertence à ação soberana de Deus. De modo que há um propósito divino em todos os problemas. O problema não é um estorvo indesejável. O problema é algo que Deus administra e permite na nossa vida. E se você depender de Deus, o problema ele tem o efeito oposto. Para Mamon, o problema gera reclamação e incredulidade. Para Deus, o problema, quando você vive o problema na dependência de Deus, você se torna ainda mais grato. Olha que coisa. Né? E você exerce fé e louvor ao Senhor. Interessante que eu e a Isa estávamos lendo um livro, é a biografia de uma mulher que ficou no campo de concentração, e nesse campo de concentração ela ficou um longo período ali presa pelos nazistas em isolamento total, numa cela de 6x2, sem cama, sem nada. Comendo uma vez ao dia, no máximo, a pior comida possível. A companhia dela eram as formigas. E ela era crente no Senhor Jesus Cristo, exercendo dependência do Senhor e gratidão ao Senhor. E ela conta a experiência de quando ela teve a oportunidade de sair dali e encontrar outras prisioneiras. E quando ela encontra outras prisioneiras, ela sentiu e expressou uma gratidão tão grande por ver outros rostos, como poucas vezes ela sentiu gratidão na vida. A gente olha para a cara um do outro o tempo todo, está até enjoado, né? E essa mulher sentiu uma gratidão a Deus profunda, simplesmente pela oportunidade de, depois de muitas semanas e meses, olhar para outra pessoa e dizer que bênção, obrigada, Senhor, por poder olhar no rosto de uma outra pessoa. Ainda assim, mesmo com essas 3 ideias muito claras nesse texto, quais são elas? Há 2 senhores, opostos entre si,
impossível ser governado por dois. Ainda assim, Jesus afirma isso que ele afirma, porque nós tentamos conciliar o irreconciliável. Ainda assim, tentamos juntar teós e mamon. Na teoria, todo mundo concorda que a exclusividade é de Deus. Na teoria, todo mundo diz, não, só Deus é o Senhor. Mas na prática, será que nós realmente levamos isso a sério? Uma escolha tão direta, tão inflexível, será que não é radical demais? E aí, tem muito crente, e hoje você deve sondar a si mesmo, se você não é um deles. Tem muito crente que cai nessa ilusão do meio termo entre Deus e Mamon. Ao invés de decidir radicalmente devotar-se a um e abandonar o outro, fica ali achando que é possível estar em cima do muro. Na teoria, eu digo, não, eu não sou ateu, Deus existe, Ele é o Senhor, Ele é maravilhoso e tal. Mas o ateísmo religioso também é uma tragédia. Muitos acreditam que podem servir a dois senhores ao mesmo tempo, senão Jesus não teria dito isso. E incorrem em ajustes e jeitinhos, então eu sirvo a Deus no domingo e a Mamon durante a semana. Eu sirvo a Deus com os lábios e a Mamon no coração. Eu sirvo a Deus na aparência e Mamon eu sirvo na realidade. Eu sirvo a Deus com a parte da minha vida e a Mamon com a outra. Eu sirvo a Deus na ceia e sirvo a mim mesmo no emprego e no lar. Eu queria trazer para você uma comparação bíblica dessa mistura, dessa tentativa de misturar Deus e Mamon. E ela aconteceu 722 anos antes de Cristo, dali para frente. A miscigenação espiritual na terra de Israel, na terra da Samaria. O que aconteceu ali foi que um império chamado Império Assírio, o império da Assíria, destruiu, tomou a nação de Israel e destruiu. E colocou na terra da Samaria, a terra do povo de Deus, outros povos pagãos, que essa era a política dos assírios. Eles escravizavam, derrotavam povos e levavam para outros lugares para se misturarem, para acabar com as outras culturas. E aí, na terra de Samaria, esses outros povos estavam lá, mas não adoravam o Deus de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor mandou leões, que mataram vários deles, porque eles estavam servindo falsos deuses. E aí um sacerdote de Israel foi procurado e explicou que eles deveriam adorar o Deus daquela terra, o Deus de Israel, e como deveriam adorar o Deus daquela terra. E eles começaram a fazer aquilo. Mas olha que interessante o que o texto nos conta. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades que habitaram, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Aí ele vai dizer, os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote-Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Não é legal, tá? É o deus Nergal. Os de Amate adoravam o deus Azima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, veja aí, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. E sabe o que aconteceu com esse povo de Samaria? Entrou num modo de apostasia e rejeição definitivos. E Deus disse, eu não tenho mais nada a ver com vocês. E foram rejeitados. Se vocês querem me servir e servir os deuses de vocês,
fazer as coisas do meu jeito e fazer as coisas do jeito dos deuses de vocês ao mesmo tempo, não dá. Fiquem com os deuses de vocês. Aqui a declaração de Jesus ganha peso. É impossível servir a ambos simultaneamente. Lembra? O escravo não pode pertencer a dois senhores. Não pode servir a dois, amar a dois, se dedicar a dois. Ter um só dono e prestar serviço de tempo integral faz parte da essência da escravidão. É um ou outro, sem transigência, sem negociação. Ambos são totalitários. A questão é que há uma diferença na proposta que cada um faz. Mamon mente. Mamon diz assim: pode me servir, mas seja religioso. Vai lá na igreja. Tenha lá o seu desencargo de consciência. Dá uma lavadinha lá nos seus pecados. Mas durante a semana você me serve aqui na internet vendo esse monte de bobagem. Durante a semana você usa o dinheiro só do seu jeito. Não precisa honrar aquele Deus lá não, porque aí já é demais, né? Religião é religião, negócios à parte. Mamon mente, ele propõe que você pode ficar com os dois, mas ele sabe que você não fica. Cristo é honesto, Cristo não mente. Ele diz assim, não dá para dividir obediência. Isaías capítulo 42 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Se o Senhor Jesus não controlar tudo, eu sou idólatra, e sou idólatra da pior espécie, o idólatra que usa uma máscara hipócrita de religiosidade. Eu tenho uma linguagem religiosa, eu tenho um jeito religioso, hábitos religiosos, mas não obedeço a Jesus 100%. E quem pensa que divide devoção a Deus e a Mamon, na verdade é escravo de Mamon. Entregou a devoção a Mamon, porque Deus só aceita a devoção e a obediência integrais. Deus é totalitário, desde o início, no seu plano, ele propõe exclusividade e não permite um flerte sequer com o Mamon. Marcos capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo repete a palavra de Deuteronômio que diz, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Não é possível servir a Deus e a Mamon. A profundidade da escolha em questão entre o Criador glorioso e essa falsa divindade passageira, entre a adoração genuína e a idolatria, essa escolha profunda torna inconcebível fazer a escolha errada. Por quê? Porque você está comparando a durabilidade e benefícios de ambos. O que Mamon oferece não dura. O que Mamon te apresenta, ele não entrega. E o que Mamon é, deixará de existir. Tudo aquilo que você faz obedecendo a Mamon é fracasso, é derrota, é destruição. Então, não faz sentido escolher Mamon, porque Mamon é o caminho da tragédia. O caminho de Deus é o caminho da realização. Fazer as coisas do jeito de Deus é o caminho da vitória. Mas, acima disso, essa escolha é uma questão de valor. Nós temos cantado aqui na igreja, tu és bom, tu não me deixarás, tu és o rei do meu coração, tu és a fonte onde eu bebo e me sacio, tu és o meu refúgio. Nós sabemos que Deus é bom, Ele tem esse valor sublime, então a nossa escolha tem que ser Ele e só Ele, ainda mais diante da falta de valor de Mamon. Existiu um pastor no passado chamado Mateu. Ele nasceu em 1662 e morreu em 1714. E o Mateu, já naquela época aconteciam essas coisas, ele foi roubado. Foi roubado. Já foi roubado? Mateu foi roubado. Quando você foi roubado, como que você se sentiu? Mateu era um homem piedoso, foi roubado, voltou para casa,
E ele escreveu 4 razões para agradecer a Deus pelo roubo que ele sofreu. E ele alistou e deixou registrado, e nós podemos ler isso até os nossos dias. Ele escreveu assim: Senhor, eu te agradeço, primeiro, porque eu nunca fui roubado antes. Segundo, porque embora levaram o meu dinheiro, a minha vida foi poupada. Terceiro, porque embora tenham levado todo o dinheiro que eu tinha, não era muito. E quarto, porque eu fui a vítima, não fui eu quem praticou o roubo. Percebe como este é um homem que serve a Deus e não a Mamon? Ao olhar essas 4 razões, você percebe que ele está preocupado com a retidão, não com o dinheiro. Ele prefere ser roubado, e aí ele pode ser a pessoa que não pratica o roubo. Ele entende que o que foi tirado dele não é muito, porque ele não está preocupado com o Mamon. Ele entende que a sua vida foi poupada, e isso é um privilégio, e Deus já o protegeu tantas outras vezes. Eu espero que a atitude de Mateus possa iluminar e inspirar você a fazer essa escolha hoje, a escolher o único Deus verdadeiro como Senhor da sua vida e da sua alma, e não entregar nem 1%, nem 1 centímetro, nem uma gota, nem nada de você para Mamon. Você pode declarar ao Senhor em oração nesse momento. Nós vamos orar agora. E você pode dizer ao Senhor: eu entrego tudo a Ti. Primeira coisa que eu te entrego é o meu coração. E junto com o meu coração eu entrego tudo que há em mim, todo o meu viver. Entrego ao Senhor meus planos, entrego ao Senhor os meus direitos, minhas vontades, comportamentos, hábitos. Submeto tudo a Ti, pois Tu és bom. Curve sua cabeça, feche os olhos, falemos com o nosso Deus. Senhor Jesus, Tu vieste a nós para nos salvar dos nossos pecados e nos propor uma vida de discipulado, em que nós seguimos o Senhor como nosso mestre. E o Senhor amorosamente oferece essa escolha para fazermos. Só podemos ser escravos de um só. E eu declaro, e que cada um aqui possa declarar diante de Ti, que escolhemos ser escravos do Senhor, o Deus bondoso, que nos trata bem, que nos protege, que nos alcança, que nos acolhe. O Senhor que sempre perto está, dando direção, salvação e solução. É a Ti que nós escolhemos para ser o único Senhor das nossas vidas. Em Teu nome que oramos. Amém.